Senhor. O tema da devocional de hoje é Você não será esquecido. E eu gostaria de ler com os irmãos em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 7, que diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém na casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás do pão sempre à minha mesa. O texto conta a história de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Mefibosete era da linhagem real, tinha tudo para poder assumir o trono. Mas quando Mefibosete completou 5 anos de idade, o reino do seu avô foi invadido. E a serva de Saul, com o intuito de poder salvar o menino, pegou ele no colo e saiu correndo. E a Bíblia conta que, à medida que ela estava correndo com o menino escorrega, cai de pé. E isso faz com que ele se torne um aleijado. Já não podia mais andar. E aí Saul perde o reino. Automaticamente esse reino, por um ato de Deus, passa para Davi. Davi assume e dá sequência ao reinado. E aí a história de Mefibosete muda completamente de cenário. Sai do palácio e vai morar numa terra que se chama Lodebar. E aí tem 2 fatos interessantes na história. Quando nós pegamos o nome de Mefibosete e a gente vai lá atrás do significado de Mefibosete, a gente vê que Mefibosete significa 3 coisas. Primeiro, o meu advogado é Baal, o meu senhor é Baal, e o terceiro significado é aleijado, é semeador de vergonha. E é assustador que ele vai para um lugar que o significado de Lodebar é abandonado, desprezado e sem o favor do Senhor. Veja aqui uma história que aparentemente tinha tudo para dar certo, uma história que a pessoa nasce no palácio, é sucessor do trono, de repente a história muda. E aí ele começa a sentir-se abandonado, desprezado, maldito, pensando que nada mais da vida aconteceria. E por que eu estou fazendo essa introdução hoje, falando de Mefibosete, de Lodebar? É porque em muitos momentos da nossa vida nós nos sentimos assim. Em muitos momentos da nossa vida nós pensamos que a nossa história não vai mudar, de que nada está dando certo, de que as coisas, na verdade, ao invés de andar para frente, parece que estão retrocedendo. Muitas vezes nós
achamos que o problema está no lugar, nas pessoas, em nós mesmos. E nos sentimos dessa forma, desprezados. Mas como eu disse no título da mensagem, da meditação de hoje, você não é esquecido. E apesar de muitas vezes nós nos sentirmos assim, há um Deus nos céus que olha para nós. Há um Deus que enviou seu Filho ao mundo porque nos ama e porque está disposto a fazer com que a nossa história mude. É interessante que a história de Mefibosete não acaba em Lodebar. Ela começa pelo palácio, ela começa no palácio, ela vai até Lodebar, mas a história não acaba aí. E por que o pastor Cláudio está dizendo isso? Porque eu gostaria de dizer que a sua história também não acaba em Lodebar. A sua história também não tem um fim, apesar de todas as lutas que porventura você esteja passando. Mas há um Deus nos céus que olha para você e que enviou seu Filho Jesus Cristo para poder mudar a sua história. E isso, meus irmãos, ou com isso, faz com que nós tenhamos o entendimento que Cristo veio para nos tirar de Lodebar. Cristo veio para nos tirar do lugar do esquecimento. Cristo veio para nos tirar do lugar do abandono. E como Cristo veio para isso, Ele nos ensina 3 lições sobre isso. E a primeira é: Cristo morreu para que sejamos lembrados. Veja, meus irmãos, que depois de Davi assumir o trono, e a Bíblia diz que ele teve várias vitórias em guerras, a Bíblia diz que o reinado dele prosperou, cresceu, chegou a um ponto que ele tinha paz de todos os lados. E aí a Bíblia diz que ele estava no seu reino. E aí ele vem ao coração dele uma pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul? E quando nós pensamos nisso, meus irmãos, eu acho maravilhoso, porque mostra que em meio à tribulação, em meio ao abandono, em meio ao esquecimento, Cristo lembra de nós. História parecida com a de José. Foi vendido pelos seus irmãos, foi traído dentro do palácio, foi acusado injustamente, foi parar dentro da prisão. Mas mesmo lá na prisão, Cristo lembrou de José. Da mesma forma que Cristo lembrou de Mefibosete, da mesma forma que Cristo lembrou de José, Cristo lembra de você hoje. Então entenda, Cristo morreu na cruz do Calvário para que você seja lembrado. E isso redunda em algo muito importante. Quando somos lembrados por Cristo, Ele passa a nos valorizar novamente. Você nesse dia pode estar se sentindo desvalorizado, mas Cristo morreu na cruz do Calvário para te valorizar. Cristo morreu na cruz do Calvário para mostrar que você tem valor. E você tem valor porque Cristo lhe dá valor. A segunda lição que eu vejo é que Cristo morreu para que sejamos honrados. Mefibosete estava no palácio. Mefibosete é levado para Lodebar, terra do esquecimento. Mas depois que Mefibosete é lembrado, a Bíblia diz que Davi chama Mefibosete e fala: olha, a partir de hoje você comerá na mesa do rei todos os dias. Cristo morreu na cruz do Calvário para que sejamos honrados. Por isso que eu disse há algum tempo atrás que Mefibosete de Lodebar não é o final da sua história. Cristo ainda vai te honrar. As coisas na sua vida terão a bênção do Senhor e a vitória do Senhor vai alcançar você na sua vida. Então, não pare, não desista, não desanime. Lembre que há esperança. Lembre-se que Cristo morreu para que sejamos honrados. E é interessante, meus irmãos, que quando Cristo nos honra, Ele
muda uma história de derrota para uma história de vitória. Ele muda uma história de humilhação para uma história de honra. Eu me lembro da história de Ana. Era estéril. Mas a Bíblia diz que quando ela engravidou, ela diz: o Senhor me honrou. Da mesma forma que Deus honrou Ana, da mesma forma que Deus honrou Mefibosete, Cristo também vai te honrar. E a terceira lição: Cristo morreu para resgatar a sua alma do sofrimento. No texto lido, meus irmãos, no versículo 8, a Bíblia diz que Mefibosete se sentia como um cão, um desprezado, um abandonado, um que não tem valor. Mas Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Ele nos resgata do nosso sofrimento. Porque Ele não quer que nós nos sintamos como um cão, mas quer que nós nos sintamos como filhos. E Cristo, neste dia, está dizendo: você é filho. Ele te escolheu antes mesmo de você nascer. Ele morreu na cruz do Calvário para que você, hoje, se sentisse livre de todo e qualquer sofrimento. É por isso que em Cristo há esperança, é por isso que em Cristo Ele nos garante vitória, é por isso que em Cristo Ele nos faz mais que vencedores, é por isso que em Cristo a nossa vida muda, é por isso que em Cristo nós temos nova história, é por isso que em Cristo nós temos paz, é por isso que em Cristo Ele gera em nós nova vida. Esse Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar do sofrimento, para mudar a nossa história, para reescrever nossa história e fazer de nós mais do que vencedores, fazer de nós uma nova criatura, para que vivamos em Cristo e assim sejamos lembrados pelo Senhor. Não nos sintamos mais como esquecidos, mas nos sintamos valorizados e honrados e abençoados pelo Senhor. Que Cristo, neste dia, nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Antes de orar, meus irmãos, eu gostaria de parabenizar a todos os coordenadores dos ministérios que, nesses dias de isolamento social, estão pelo Zap criando várias atividades para que a igreja permaneça em unidade. É por isso que no primeiro devocional nós comentamos sobre isso, que a igreja não está restrita ao templo, a igreja somos nós. E eu quero parabenizar e quero desafiar a você, coordenador do seu ministério, nesses dias, ore a Deus, peça a Deus estratégias para que no grupo do Zap que você tem, junto com o ministério que você toma conta, crie atividades para estarem juntos, para orarem. Ministério infantil fazendo quase como participações aí via Zap das crianças, e as crianças gravando vídeo e lendo texto. A juventude ontem também fez um trabalho, foi quase uma social virtual. E eu quero parabenizar todos esses líderes, quero desafiar o Ministério Feminino a fazer a mesma coisa, o Ministério Masculino fazer a mesma coisa, o MAC fazer a mesma coisa, os coordenadores dos grupos fazerem as mesmas coisas, porque é tempo, meus irmãos, de nós vivenciarmos a unidade de Cristo em nossas vidas. E eu quero terminar hoje como terminei ontem. Lembre-se, hashtag a esperança. Cristo continua conosco e continua nos abençoando. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos louvar ao Senhor, meu Deus, porque sabemos que em tempo de crise, o Senhor vai frutificando, meu Deus, as nossas ideias para que criemos novas estratégias, para que não deixamos que aquele que se sente mais fraco, aquele que se sente isolado, sozinho,
comece a ver que ele tem uma família, e uma família cristã, porque o Senhor nos uniu, ó Pai. Eu venho lhe pedir, meu Deus, continue abençoando cada um dos coordenadores, dos ministérios, dos conjuntos, toda a liderança de Monte Hermon, ó Deus, seja da sede, sejam das congregações, ó Senhor, em nome de Jesus, e faça, meu Deus, que em período de isolamento social, saibamos que o que nos une não é o templo, mas o que nos une é Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que nem eu e nenhum de nós fôssemos esquecidos, ó Pai. Por isso eu venho pedir a bênção do Senhor sobre toda a igreja neste dia, Senhor, pedindo que a Tua boa mão permaneça estendida sobre nós, nos agraciando, nos alegrando, gerando paz, ó Pai. Ó Deus, assista, Senhor, aqueles que estão necessitados hoje, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, dê força àquele que está se sentindo fracassado, Senhor. Ó Deus, dê, meu Deus, o direcionamento àqueles que estão precisando de uma resposta, de um direcionamento do Senhor. Dê saúde ao doente, dê paz àquele que está intranquilo, dê esperança ao que está desesperançoso, Senhor. Nós queremos, Pai, abençoar a Tua igreja neste dia, Senhor, pedindo que o Senhor continue conosco, que a Tua boa mão permaneça estendida sobre nós, nos abençoando e nos agraciando, Pai. É o que eu te peço no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.